no primeiro dia de aula. Tá gravando. Medo dessa turma. Eu tenho um quadro só, porque senão não saio na câmera. Isso ser youtuber me tá estressando. Não sei se vocês viram as aulas, mas tinha muita aula que começa mutado. Eu mutava porque era esta bobagem. Esta bobagem eu não queria que saísse gravado. Agora tenho que gravar, agora está saindo. Mas eu falava umas besteiras, eu digo, não. Quando começo a explicar, botava o som. O que aconteceu? O pessoal começou a olhar e disse, não tem som, não vou olhar o vídeo. E aí abandonaram. Eu assisti e realmente tem aulas que acho que deu uns 20 minutos de aula sem som. Não viram que estava sem som? Não, às vezes pode ser um erro meu, mas geralmente é esta introdução que não tem sentido para quem quer assistir uma aula. Imagina daqui a 2 anos, não, você tem uma videoaula aí, gravam, e ele está falando essa besteira. Está falando que o Grêmio perdeu, que o Inter perdeu, e aí o pessoal diz, não, quando foi essa aula? Que ano foi esse? Os dois. E sobre o baixinho eu não tenho ideia, supostamente ele consegue regular aqui, está o máximo. Mas tá, eu não sou muito disso. Se eu olho o gráfico aqui, está no máximo. Explico isso do som porque insistam nas aulas. Um teste bem claro é quando eu viro para escrever no quadro, aí talvez comece a aula e aí o som já deveria estar funcionando. Mas antes é um pouco dessas bobagens, eu me queixando que as pessoas não chegaram e que está sobrando cadeira, que o pessoal se senta no fundo só para colar e para conversar. Tomar mate. Certo? Por isso eu apagava, mas agora vai sair tudo. Fica na frente, por favor, seu limite. Tem gente que fica atrapalha o pessoal do fundo. Não. A gente quer estudar e eles querem conversar. Não, eu apoio os. Eu apoio os. É mais sou eu a vez que faço os. Não, ele não entendeu. É que as pessoas ficam tipo um eco na fala do professor. Sim. O professor está falando e as pessoas estão concluindo a fala do professor. Tudo fica O fundo faz. Eu apoio os. Não é, você não entendeu ainda. Vocês, sim, eu entendi. É a pior. Vocês são a pior turma, certeza. É a raça de professor é uma coisa ruim, mas o que vamos fazer? Você tem necessidade de falar. E eu sei porque eu sou professor. A nossa relação não é de hoje, não dá bola, então a gente... Tá bem. Mas é uma raça ruim, é resistir. Mas professor é assim, fala demais. Fala pelos cotovelos. É complicado. Gente, eu vou arrancar. No meu relógio já faz 7 minutos que a gente arrancou. Não? Geralmente eu começo com uma só. Fecha. Não desliga o microfone. Aí estou eu com o microfone ligado, escutando essas besteiras, você brincando comigo. Aí disse, por que tu desliga o microfone? Porque não é para dizer essas coisas. É o que eu fazia. Aí a pessoa começaram a olhar o vídeo e disse, não está sem voz. Aí não vou olhar o vídeo. Aí não olham. Estou dizendo para vocês, os vídeos que estão na plataforma, primeiro minuto estão em silêncio, por isto. Por essa bobagem que a gente faz antes. Que eu gosto, mas no vídeo não ficou, parece muito querido. Não ficou muito querido. Tá bem? Na última aula a gente fez conta. Se lembra? A gente multiplicou e dividiu com vírgula. Tá bem? Querem alguma para entrar em calor? Não, vamos fazer um monte hoje. A pergunta é se querem entrar em calor. Vamos fazer. Estamos aqui para isso. Isso, 3,62 vezes 4,9. 50,320 dividido 24 e
Aí estão as contas. Vai entrar em calor e vamos com isso dar tempo. Quem pergunta? Quem pergunta? Ah! Problema do pessoal do fundão. Tem um monte de cadeira aqui na frente e sentam no fundo que sofram. Que sofram. Pessoal do fundo comem bolacha, conversam mal da vida dos outros, cola um dos outros. Colegas professores, no fundão é onde tudo a coisa errada vai aparecer.
de óculos escuro. Já deveriam estar prontas, gente. E isso significa que vocês estão me traindo. Porque vocês prometeram que iam fazer conta todos os dias. E agora estou vendo que vocês não fizeram isso. Fizeram conta segunda e hoje se lembraram que, nossa, matemática é conta. Sim? Eu esperava mais de vocês. Esperava já a minha briga entre vocês. Quem era mais rápido que o outro? Mas eu sou bem minhas notas à mão hoje. Hein? Eu sou bem minhas notas à mão hoje. Somou mais, mal As tua. minhas notas à mão hoje. Deveria fazer todos os dias. Não. Fiz à mão. Que horror. Que horrível. Levei mais tempo para poder falar. Que eu ia esperar. É que a ideia de tanto fazer, vocês vão conseguir fazer rápido. Sim? Eu vou ir devagar porque ainda tem gente que não entende como se faz as contas. Mas isso aqui é para fazer em 10 segundos cada uma. Sim? Pum pum pai, pum pum pai, pum pum pai. A gente tem tempo para pensar em lei, pensar em regrinhas de português e no que for. Bem? Vou começar a corrigir. 362 vezes 4,9. 9 por 2 dá 18, levo 1. 6 por 9. 54. Para quem não sabe tabuada, a gente faz 6 por 10, que dá 60, e 6 por 1, que dá 6, que vai dar 54, porque a gente diminui. Para quem não sabe tabuada, a solução nossa vai ser ou somar ou diminuir, mas a gente não pode olhar para o céu e adivinhar, sim? Nem que tenha que fazer os pauzinhos do lado, bem? Mas um exemplo é isso, a gente faz tabuada do 10, a gente faz tabuada do 1, diminui, porque 10 menos 1 vai dar um 9, e aí aparece o 54. Tá? 54 e 1, 55, levo 5. 3 por 9, mesma ideia, vai dar 27. E 5 vai dar 32. Tá? Eu acho que é isso que estão reclamando. É? 4 por 2 dá 8. 4 por 6 dá 24, levo 2, 12 e 2 dá 14. 8, 3, 7, 7 e 1. E a vírgula, professor? A vírgula recém agora me interessa. E o que nós vamos fazer é 1, 2 e 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais, 17,7 com 38. Boa noite. Se entendeu? Muito bem. Fácil, o difícil é a tabuada só treinando, fazendo mais contas, e eu esperava que vocês já tivessem em ritmo de concurso, ritmo de quem vai ganhar dos colegas. Olhem ao seu redor e pensem que todo o resto que está aqui na volta tem que perder para vocês ganharem. E a única forma de vocês ganharem do resto é fazendo mais em casa. Tá? Teria que ter mais sangue no olho. Aqui está o meio... Um dia matemática eu vou aprender. Eu preciso... Como foi na última aula? Eu preciso só de 3. Assim que não vão passar. Tá? Sigo com as contas. 50, 320 dividido 24. Falei divisão é chute, eu vou chutar 2. 2 por 4 é 8. 2 por 2 dá 4, sobra 2. Baixo 3. 23 dividido 24 não dá. Isso significa que eu vou fazer o quê? O quê? Não posso falar. 0. Ah, tá. Isso. Para poder baixar o próximo 2. Sem o 0 eu não posso baixar o 2. Porque a regra do 0 me diz, para cada número que eu descer, eu preciso um resultado, aunque seja o 0. Tá bem? Agora sim, 232 vai me dar 9. 9 por 4, 36, levo 3, 18 e 3 dá 21. Errou.
Desculpa te interromper. Só quero ver uma coisa com vocês. Amanhã, parece que tem muita gente que falou pra Jéssica que tem a função das festividades do Dia das Mães, né? No município, é isso? Quem não vai poder vir na aula amanhã? Só pra você. Demais ninguém tem? Hã? Todo mundo, o resto tá tudo tranquilo. Tá. Comércio amanhã começa lá atrás, né? 16 é menor que 24, estou certo, baixo zero. Isto vai me dar por 6, eu acho. 6 por 4, 24. Levo 2, 12, 14. 6 ao 5 dá 16. Poderia baixar mais? Sim. Que vou baixar? Algum número que tenha depois da vírgula. E esse número vai me obrigar a colocar vírgula. Foi assim que a gente aprendeu e assim que vai. Obviamente que é 6 de novo, que vai dar 144, que vai sobrar esse 6. E provavelmente dê 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Não sei o que vai ser contigo. Ah, não, não é contigo, é com a cadeira que está do teu lado. Na janela aparecia um dedo se tocando, eu digo, é contigo, contigo. Não, tem mais lá, tem mais lá. Temos cadeira temos. Tem 3 mais ainda. 4. 4. Assim que faltam 5 colegas, porque o último a chegar vai ficar sem cadeira, porque é a regra que eu coloquei. Jogo das cadeiras. O último fica de pé. Assim você começa a vir mais cedo. Tá? Entre colegas podemos fazer isso para vocês aprenderem. E não podem ficar com raiva de mim. 3.000 dividido 75. Chuto 4. 4 por 5, 20. Levo 2. 28. 30. Dá 0. O que acontece agora? Baixa um 0. E 0 dividido 75 não dá. E se não dá, tá bem? Dúvidas? Repito, a ideia das dúvidas é aqui, que vocês me digam por que deu isto, por que apareceu o 4, por que apareceu o 0, por que apareceu a vírgula. Não? Não digo uma. A vírgula a gente coloca quando desce o primeiro número depois da vírgula, na divisão. Sim? E a regra do 0 é por cada número que a gente desce, tem que ter uma divisão. Quando apareceu os zeros, aqui apareceu um 0 porque faltava um 0 lá em cima. Quando eu baixei, não dá para dividir, aparece o 0. Se eu baixei, tem que ter um resultado. Sim? E aqui apareceu um 0 porque quando eu baixei o 3, ficou 23, que é menor que 24. E eu tive que baixar o 2. Ou seja, baixei o 3, 0. Baixei o 3, 0. Baixei o 2, onde aparece o 9. Não. Não. O resultado dá o mesmo. Sim, mas não. Já é difícil que eu aprenda uma forma para que você queira aprender 2. Certo? Professor, no momento Bem. que baixou o 3, eu já coloco 0 ou aí... Bom, baixei o 3, vou dividir. Não deu 0, baixo 2. Baixei, dividir. Não deu Aí 0. depois eu baixo. Para cada um tem que ter um resultado. Tá? Bom. Gente, tem 2 coisas que eu não permito na aula. Uma, ou não permito que vocês aceitem. Sim? Uma, que vocês queiram aprender, desaprender o que já sabem para aprender uma coisa nova. Certo? Ou seja, que se vocês já aprenderam de uma forma, seguem nessa. A única coisa que pode estar errado é que a forma que vocês aprenderam de errado. Aí significa que vocês aprenderam alguma coisa errada. Certo? E a segunda, aquelas pessoas que chegam para ti e dizem, tu sabe fazer? E tu diz, sim. E ela te diz, vou te ensinar diferente. Para quê? Sim? Nós temos tanta coisa que aprender que não vamos ter que aprender 2 ou 3 formas de fazer uma coisa só. Tá? É por isso que eu digo que não vou explicar de outro jeito. Tá?
Várias formas eu tenho. Eu explico assim que nos explicaram quando éramos crianças, assim vamos ser. Tá? Eu não acredito em receitas de YouTube, porque agora todo mundo é meio criativo. Eu gosto de lembrar para vocês como se fazia. Inclusive, eu gosto da divisão a mais comprida possível, que não se usa mais no colégio. Agora estão fazendo a reduzida. Para quê? Não sei. O que é reduzida? Diretamente matam esse termo. Chavão diminuindo, chavão fazendo de cabeça. A única razão é poupar folha, eu acho. Eu acho horrível isso para uma criança. Quem é bom de matemática faz rapidíssimo. Quem é ruim não sabe nem onde saíram os números e terminam se bloqueando. Me digo porque vocês trabalham com crianças em educação, eu tenho várias coisas em matemática que para mim está mal encarado no colégio. E os professores insistem que isto está errado, que eles têm que fazer a forma reduzida. Não. Matemática, quanto mais aberto, quanto mais passo a passo fizerem, mais entende, mais gosto pela matéria podem ter, mais vão praticar. Sim? Vocês que são os que trabalham com criança, não obriguem a criança a reduzir, não obriguem a criança a fazer de cabeça. Porque fazer de cabeça estão separando o que é bom e vocês ruim. Eu baixei o 2, não dá para dividir. Não, baixei o 3. Baixei o 3, não deu para dividir, vai 0. Baixei o 2 e apareceu o 9. Isso. Tá? É que eu tive que baixar 2 seguidos. Bom, eu pensava numa ordem para vocês, mas com vocês eu vou trocar a ordem. Eu vou começar com unidades de medidas para vocês entenderem para que servem estas contas. Porque entre um concurso de matemática que vocês acreditam que tudo é ruim e tudo é difícil, eu vou explicar o que pode cair para nós. A primeira de todas são as transformações. A gente vai ter 6.840 minutos e eu quero passar para horas. 6.840 minutos eu quero passar para horas. Como eu consigo essa transformação? Essa transformação eu vou conseguir fazendo... Não, passa. Eu quero ver também. Mas ela, olha o que ela faz. E aí atrapalha os colegas. Isso eu. Aí quando o outro quer aprender, aí ela faz assim, ó. Tu tá prestando atenção na aula assim, não deixa, olha aqui. Isso eu. E a culpa é tua. Por isso eu falei contigo. Por isso eu falei contigo. Eu não falo mais. Porque é fácil ver o defeito dos outros quando a gente não vê os seus próprios defeitos. E agora eu não falo mais e ela sabe que eu não vou falar mais. Muito bem, ela tampouco vai pegar a apostila do colega. E ela tampouco vai pegar a apostila do colega. Ai, colegas. Ai, colegas. Porque ela me conhece. Volto de novo a este conteúdo antes que não sei o que ela fez, mas agora no fundo lá parece que ela descobriu alguma coisa na apostila que não era para estar. Posso voltar? Mijada tu, os dois estão mijados. 6.840 minutos, como eu vou fazer para passar para horas? Quantos minutos tem uma hora? 60. Não é matemática, não é um conteúdo que eu vou aprender, é um pouco de lógica. Eu vou explicar o que eu quero ensinar para vocês. O que eu quero é que 60, dá por 1, dá 60, baixo 8, dá 4, dá por 1, dá 60, dá 24, 0. Ah, não acredito. Ah, uma sorte. Eu queria que sobrasse, justo consegui que dê redondinho. Não importa. Agora eu vou criar um número que aí sim, vou terminar com uma coisa horrível. Mas eu queria que terminasse com alguma coisa ruim e terminou em 0. Bom, a história é que 6.840 dá 60 horas. Tá?
O que acontece se o número for ruim? Agora sim, vou ter que criar alguma coisa feia. 112, não. 15. Agora sim tu vai me dar com quebrado. Se eu dividir por 115, eu vou dividir por 60, vai dar 1. E sobrou 55. Posso colocar vírgula e tudo? Sim. Para divisão, sim. Mas para esse exercício, não. Porque eu quero demonstrar para vocês é que quando a gente divide por 60, transformando, se dá justinho, perfeito. Agora, se dá quebrado, significa que vai ser 1h e 55 minutos. O dividir por 60... Desculpa, lá não dá 1h e 14 minutos. Não, dá 114 horas. 6.840 minutos dá 114 horas. Tá? Como cai? Cai. Cai no exercício histórico, bobagem. Aqui se imprimir um capacete na impressora 3D e a máquina me diz que vai demorar 6.840 minutos. Quantas horas são? É só dividir por 60. Sim? Demonstrar para vocês que fazer conta faz toda a diferença. Também pode se fazer parte de um exercício bem mais complicado e no final a gente tenha a resposta 6.840 e vai marcar e não tem, só tem versão hora. Significa que depois de fazer o exercício ainda temos que fazer a transformação. Tá? Bom, dividir por 60 não é uma coisa que eu deveria explicar para vocês. Até porque eu não vou explicar tudo. Mas o dia tem 24 horas. A hora tem 60 minutos. O minuto tem 60 segundos. Tá bem? São coisas que não são redondas, ou seja, não são decimais, não aparecem em 10. Um pouco usar a cabeça, a gente vai chegar qual é o número. Qual é a coisa nova que eu vou explicar para vocês? A coisa nova é, se a divisão não dá exato, porque deu 1 e depois eu não pude sair do 55 sem usar vírgula, é que esse 55 continua sendo o que era antes, ou seja, minutos. Se eu, quando faço a transformação, além da hora, vai me dar com quebrado, esse quebrado ainda é minutos. Não vou transformar ele. Tá? Essa é a parte nova para mim. E por que não vou ensinar tudo? Porque eu não sei o que vai cair. Imagina que nos digam que temos 5 quilos de farinha, certo? E precisamos de 400 gramas para fazer cada bolo. Quanto bolo vamos fazer? Vamos dividir por 400. Aí vocês vão escrever bolo 400. Não sei se vai ser 400, talvez seja 350. As transformações eu não sei por que lado vão. Eu vou dar as clássicas, mas pode aparecer uma coisa nova? Sim. Como sabemos que número? E usando a cabeça, um pouco de imaginação. Sim? Dou outro exemplo que para mim é um clássico. 132 dias, quantas horas são? Ao contrário. 132 horas, quantos dias são? Eu vou só na divisão, depois a gente faz a transformação ao contrário. 132 horas, quantos dias são? Adivinhem por que número eu vou dividir? 24. Está aí, está na tapa do livro, certo? 132. Dá por 5. 5 por 4, 20. Levo 2, 10, 12. Terminou minha conta. Que diabo é isso? 5 dias e 12 horas. Por que horas? Porque de onde eu saí era horas.
E se eu não transformei, ele continua sendo o que era antes. O que era antes? Horas. Eu estou tirando aquelas horas que formam um dia. 2, 3, 4, 5. Não deu para o sexto? Não. Quanto sobrou? 12. Sobrou o quê? Horas. Sobrou o que era antes. Você entende a diferença? Tá? Nós vamos ver vários tipos de transformações. Os clássicos são decimais. Quem são os clássicos? Quilogramas, quilômetro, quilolitro, mililitro, centilitro, certo? São clássicos, tudo de 10 em 10. Mais tempo, o dia tem 24, a hora tem 60, o minuto tem 60. Sim? E depois de transformar isso, você consegue transformar xícaras em gramas, litros em copos, só dividindo um pelo outro. Tá? Lembrando, o que sobrou, não vamos colocar vírgula. Vamos deixar como está. Porque continua sendo o que era antes. Tá? Bom, o que acontece se é o contrário? O que acontece se eu tiver 2,4 horas? E eu quero passar isso a minutos. Horas para minutos. Vamos ter mais minutos que 2 ou menos? Duas horas vai ser mais de 2 minutos? Sim. Muito mais não. Então dividido não pode ser. Tem que ser multiplicado. E que nós vamos multiplicar? E vamos multiplicar o 2,4 vezes 60. Porque agora você me diz, não, mas como vocês estão dividindo, estão multiplicando, é tudo ao mesmo tempo. Gente, 2 horas tenho que passar para minutos. Eu tenho duas opções, ou divido ou multiplico. E eu fico pensando, vai ser mais de 2 minutos? Sim, só 1 hora tem 60. Então é vezes. Tá? Isso que tem matemática. Matemática não é uma coisa que a gente diz verdadeiro, sim, não. 2 S's. Paramos, pensamos, duvidamos e fazemos. Tá? Esse que eu preciso treinar vocês. A se topar com o exercício, a pensar e a duvidar. Ver se isso é dividido. E como eu posso chegar lá? Sem ter que ligar para o telefone do professor e dizer, professor, estou na prova. Ver se isso é dividido. Vocês vão ter que exercitar a cabeça de vocês. Tá? Multiplicação com vírgula. 0, 0, 24, levo 2. 0, 4, 4, 1. Quantas casas decimais? 144 minutos. Vamos bem? Ninguém está desmaiando? Todo mundo está me seguindo? Posso complicar mais? Bom, esta não é a única solução. Existe outra que pode ter para marcar. A outra é 2 horas e quantos minutos? Tipo assim. O que eu vou fazer? Vou pegar a parte que não é hora. E qual é a parte que não é hora? A parte decimal. E a parte decimal me diz 0,4 vezes 60. Eu não sei o que vai cair na prova, estou abrindo para várias opções, tá bem? Imagina que tu faça uma regra de 3, como isso que vamos aprender lá na frente, e que tua resposta seja 2,4 horas. A primeira opção que diz é 2 horas e 40. Não. 2 horas e 4 minutos. Não, porque a vírgula não significa nem 40, nem 4.
A vírgula é um pedaço de uma hora. Sim? Você vai na opção e a opção diz 130 minutos, 120 minutos, 215 minutos. O que a gente vai fazer? Pegar o 2,4, multiplicar por 60 e vamos saber quantos minutos são. Sim? Bem, mas se você vai para as opções, e as opções não estão em minutos, estão em 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 4 minutos, 2 horas e 15 minutos, 2 horas e 12 minutos. O que vamos fazer nós? Vamos pegar as 2 horas, que é de certeza. Por que de certeza? Porque as 2 horas já estão garantidas. O problema é transformar esse pedaço de hora, que é 0,4, para saber quantos minutos são. E como eu transformo esse pedaço de hora, esse 0,4? Multiplicando ele por 60. Eu não vou multiplicar todo ele, porque se eu multiplicar todo ele, vai me dar 144. Eu vou pegar aquilo que não é hora, aquilo que não chegou a ser hora, porque as 2 horas eu já sei que é. O problema é que mais de 2 horas vão ser. 0,4 por 60. Uma casa. 24 minutos. Se a Lili usou 2,4, não vai usar só 4. Repito de novo, não tem problema. Se preocupem quando eu comece a chamar de querida. Quando eu diga não, querida, é porque aí já o nível não dá. Mas ainda estou tranquilo. Repito de novo. Foi o Matheus. Vou de novo. Primeira aula, gente. Primeira aula, expliquei. Primeira aula, expliquei como se faz as contas, correto? Agora estou explicando para que servem fazer as contas. E tudo isto é ferramenta, nem é conteúdo importante. Então, se vocês não entenderem isso, a gente não vai para frente. Tá? Estou ensinando como se abre a porta, nem ensinei como se faz as coisas ainda. Eu estou mostrando como se faz uma transformação. E o problema da transformação é que, como tudo em matemática, a gente não sabe qual vai ser o final. Nós vamos ter 2 tipos de exercícios. 10 tipos de exercícios de transformação. Nos pode dar quantia de minutos e nos pedem transformar em horas. O que eu faço? Divido por 60 e vai me dar a quantidade de horas e se sobrar alguma coisa, os minutos que faltaram. E a nossa expressão vai ser 1 hora e 55 minutos. Tranquilo, certo? Ora, o processo contrário, que eu tenho 2 horas e 4, pode aparecer 2 tipos de exercício. Uma, quantos minutos são? Todos eles. Ou, que é o mais caidor, que horário é este? Este aqui é 2,4, não é 2,40 e não é 2,4 minutos. E essas 2 opções estão lá para marcar. Porque 2,4 não é 2,40. Como eu faço para saber? Bom, que 2 horas são, eu já sabia. Porque é 2, alguma coisa. 2 e um quebrado. A história é esse quebrado. Se não é 40 e não é 4, quanto é? Eu tenho que multiplicar o quebrado, simplesmente o quebrado, por 60 e transformar ele em minutos. Você entendeu? 0,4 multiplico por 60 para saber quantos minutos, além das 2 horas, eu tenho. Porque as 2 horas estão garantidas. Aqui é 2 horas de alguma coisa. O problema é que coisa? Eu não sei se é bem essa dúvida dela, mas já vou entrar no gancho. Então, se depois da vírgula tem um número ali, eu quero saber quantos minutos é aquele número depois da vírgula, eu tenho que usar sempre o 0, o número que está ali. Sim. Para saber os minutos. Porque se não é hora, fica isto. E 0,4 não se escreve, se escreve 0, alguma coisa, porque o 0,4 não existe. Sim? Mas eu faço assim ou faço assim? Depende do exercício. Quando a gente vai fazer o exercício, a gente vê as opções embaixo. Se as opções são em minutos, multiplicamos todo ele. Se as opções é
horas e minutos por separado, o que a gente vai fazer é, as horas já sabemos, os minutos só multiplicando por 60. Sim? A tudo isso me interessa que vocês atinem o olho e dizer que 2,1 não é 2 horas e 10 minutos. Porque se vocês vão fazer uma regra de 3, uma porcentagem, o que for, e terminar em 2,10 horas, não é 2 horas e 10 minutos. Por que eu quero? Porque vocês vão sair da prova e vão se lembrar de mim e dizer, não, eu fiz tudo certo. E cheguei no 2:10 e disse 2 horas e 10. Ainda beijei a aliança e dei o dedo para cima. Não, em horas a vírgula não é. Em horas a vírgula temos que transformar em minutos. Porque 2,1 não é, ou 2,10 não é 2 horas e 10 minutos. É 2 horas e esse 0,10 vamos ter que transformar. Agora sim? Se for 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa, não? 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa, nós temos que transformar essa parte. 4,1 é a mesma coisa que 4,10. Mas se a gente pensar que isto é horas, que vocês me venham depois da prova dizendo, professor, eu botei 4 horas e 10 minutos. E eu vou dizer, não! Tivemos uma aula inteira disso. 4,10 não são 4 horas e 10 minutos. É 4 e alguma coisa, e essa coisa temos que transformar. Sim? Pergunto eu. Que coisa é essa? Fácil. Os minutos, se alguém disser 10, vai levar um canetão na cabeça. Os minutos, sim. 4 horas, todo mundo já sabe quem é, não? É sim, 6 minutos. 6 minutos. É que o povo tá viu? Isso é a diferença da aula de magistério. Agora, eu pergunto. 4 horas e 10 minutos, 4 horas e 8 minutos, 4 horas e 6 minutos, 4 horas e 4 minutos. A, B, C, D. Que vocês iam marcar 4 e 10, iam marcar. Iam marcar. E digo mais, eu explicando agora, daqui a 2 semanas eu vou botar de uma assim, 4,10 horas, quanto é? E vocês vão dizer, 4 e 10 minutos. Só se voltar. Acho que não. Só se voltar. Tá? Por quê? Porque nosso olho se é vírgula, é 10. Até rima. 4,10 é 4 e 10. A gente procura ver se rima em matemática. Não tem nada a ver. Porque para a hora tem que ser 2 pontos, não vírgula. Conclusão. Vocês podem transformar todo ele em minutos usando o 4 e o 10 juntos. E vocês vão ter um número lindo que é 246 minutos, certo? Que pode ser uma opção. Talvez na hora de transformar não diga só quantos minutos são. Simplesmente dizer quanto, ou seja, o total de minutos. Usamos todo ele, o 4 e o 10. Mas o normal é dizer 4,10 e as respostas serem estas. 4 horas, 10 minutos, 4 horas, 8 minutos, 4 horas, 6 minutos, 4 horas, 4 minutos. E a gente vai marcar 4,6. Tá? Porque acredito que todo mundo fez, porque tenho medo que às vezes ficam calados. Assim. O que todo mundo fez? Fez isto.
Duas casas, 6. Tá? Isso foi o que fez todo mundo. Muito bem, vamos seguir. 4, assim, 4,5 dias. Quantas horas? Escuto. Hein? Ninguém? 108, gostei do número. Vamos lá, que outro mais? 108 horas. Sim? Multiplicamos por que número, gente? Por 24 é 4,5 multiplicado por 24. Vamos ter 20, levo 2, 16, 18, 0, levo 1, 9, 0, 8 e 10. Uma casa, 108. Você entendeu? Já fizemos 4 transformações. Passamos de dias para horas, de horas para dias. De horas para minutos e de minutos para horas. Tá bem? Agora vamos misturar tudo, vamos fazer uma de cada. Assim vocês tiram a dúvida e pensam quando é para multiplicar e quando é para dividir.
Muito bem, gente, eu vou corrigir. Este nem era o conteúdo de hoje, que ia ser uma introdução, virou uma aula inteira de uma bobagem. Tá? E eu quero chegar ao conteúdo de hoje, assim que eu vou fazer. O que sim está me chamando a atenção que o atraso de vocês é que estão devagar demais nas contas. E eu preciso que vocês façam conta todos os dias. Sim? Se coloquem uma meta de 5, 6 contas por dia, tá? E façam. Só os melhores passam, temos que ser mais rápidos do que isso. Tá? Bem mais rápido do que isso. Hora para minuto, vou dividir por... E vai me dar por 4. E o pior que sim, hora por minuto é vezes. Eu não tive essa intenção, nem vi que era minutos. Eu apaguei. Hora para dia deveria ser. Agora eu já tinha acertado. Sou burrão. Sou burrão. Vê 60. Dias, minutos, dias, hora, tá bem. E horas, tá bem, tá bem. Vê 60. Já não estão tão bom. 36, levo 3, dá 9, dá 12, levo 1, 18, 19. Tá? 0, 6, 9, 2, 9 e 1. 192.960. 192.960. Agora sim, 245 passado para dias, dividido por 245 dividido por 24. Me dá 1, que dá 24, que dá 0. Baixo 5. Não dá para dividir. Conclusão: 10 dias e 5 horas. Perguntem. Não? Todo mundo entendeu? Sim, 5 horas. Se sobrou 5, não coloquem vírgula. Provavelmente seja 10 dias e 5 horas. Tá? Para marcar seja assim. O 0 é porque o baixo 5 tem que ter um resultado. Sim? Eu provavelmente tinha que baixar outro número. Só paro porque não tem mais número, não vou colocar vírgula. Mas no momento de baixar 5 que dá 0. Tá? Próximo, 12 dias para minutos. Vezes? 24, ó. Primeiro 24 e depois? Eu fiz 12, 60 vezes 12. 12 dias para minutos. Dias eu vou passar para horas. E depois das horas para o minuto. Ah, mas já não fez isso. E nem sei o que vai cair na prova. Eu estou fazendo umas pegadinhas para usar essa minha cabeça. Sim? Eu não vou estar lá para alertar vocês. Primeiro que vamos fazer que 12 dias passamos por 24 e vai dar 8, dá 4 e dá 1. Vai me dar 188 horas. 188 horas que eu tenho que passar para minutos. E agora esse 188 eu vou multiplicar por 60. Tá bem? 0, 0, 0, 48, levo 4, 52, levo 5, 11. 11.280. 11.280. Não, 8 0 é 0. Ei, vamos para um pouco.
Primeiro, é 188? Não. Aqui está errado. Aqui está errado. 4 por 2 dá 8, 4 por 1 dá 4. 4 por dá 4 e 2 por 1 dá 2. Acontece. Melhores famílias. Por quê? Porque eu não estou treinando como vocês. Se eu treinasse como vocês, eu seria muito bom. 48, 52, 12, 17. 17.280. Sim? Falei, matemática é prática. Eu deixo de fazer contas e acontece isso. 1 por 2 dá 1. Estão vendo como as transformações não são fáceis? A gente tem que parar e pensar. Ah, mas dia para hora não era 24. Sim, mas não dizia hora, dizia minutos. Aí estavam as duas transformações, de dia para hora e de hora para minuto. Então lá é 288 horas. Minutos. Ah, 288 horas. Foi o meu erro. Bem, e agora de minutos para hora? O que eu faço? Divido por 60. Dá por 5, que dá 0, que dá 30. 320, que dá 5, que dá 300. E sobra 20. Vai me dar 55 horas mais 20 minutos. Muito bem. Pegaram a onda? Bom, não todas as transformações estão aqui, mas estas são algumas. E usando um pouco a cabeça, a gente vai entender que número é, se é 24, se é 60, ou alguma coisa assim, e se é vezes ou é dividido. Ante a dúvida de vezes dividido, se perguntem se a resposta vai ser mais grande ou menor. Sim? Tenho 400 minutos. Quantas horas são? Vai ser menos de 400 horas? Sim. Se é hora para minuto, sim. Então, se é menos, vai ser dividido. Tá? Porque tem gente que vai dar um duni-duni-t, não? Eu sei que é 24, não sei se multiplica ou divido e começa, não? Duni-duni-t. Só pensem, qual seria a lógica? O número menor ou maior? Se é maior é vezes, se é menor é dividido. Tá? Qual é o conteúdo de hoje? Que recém vou começar e já vou mandar usar a apostila em temas. Que eu acho que vocês têm na apostila. K, hecto. Aqui tem dois, tem deca e tem o dam. Um porque vem do francês e o outro vem do inglês. Deci, centi, mili. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Reparem que eu coloquei em duas cores. Por que eu coloco em duas cores? Porque esta tabelinha que eu estou aprendendo serve para metros, gramas e litros. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, que o que eu explicar para metros serve para gramas. Como assim? Quilômetros é o mesmo que quilogramas. Você está entendendo? Quando a gente fala de decímetros, falamos de decigramas ou decilitros. Milímetros é o mesmo que miligramas ou mililitros. É só trocar a letra e a regra é a mesma. Se entendeu? Bom,
que eu preciso? Que essa tabela vocês decorem. E antes que reclamem, se lembrem que eu poupei vocês da tabuada. Que é para ter estas tabelas na cabeça. Tá? Como eu decoro? De metro para lá é 10, 100 mil. Desse, centimili. Fácil. 10, 100 mil. Certo? Falei de metros, mas poderia falar de gramas. Gramas, decigramas, centigramas, miligramas. Poderia falar de litros. Litros, decilitros, centilitros e mililitros. Estão entendendo? Para esse lado. O deca e o dan é tão ruim que nem sabem qual é o nome. Ou seja, já tem dois nomes de tão que não se usa. Mas é 10. O hectômetro ninguém fala, mas talvez vocês tenham simpatia por uma tal de hectárea, que é 100 por 100, porque um hectômetro são 100 metros. Tá? E o quilômetro vem de quilo, vem de 1000. Sempre me topo com alguém que diz, mas eu tinha que passar de quilogramas a gramas e não sei como que é. Alguém já comprou 500 gramas? Sim. 500 gramas. Alguém comprou 3.000 gramas? Não, aí a gente fala quilo, não. É questão de a gente procurar lá atrás na nossa vida e dizer, como será isto? Eu digo matemática quando a gente já não sabe mais por onde ir, a gente começa a desenhar. E desenhando, o menino joga com o menino com a bola. E aí a gente vai tendo ideias. E uma é essa. Eu já vi 500 gramas. E 3.000 gramas nunca vi na vida. E deve ser porque aí é onde passa para quilo. Tá bem? Bom, esta tabela a ser decorada. Lembrando, são 3 tabelas em uma. Pode ser em metros, em gramas ou em litros. Se eu colocar 8, se eu for para lá, eu vou aumentar e vai dar 80, 800, 8.000. À medida que eu vou indo. Bem? E se eu vier para a esquerda, eu vou diminuindo. 0,8, 0,08, 0,008. Então é só aumentar zeros? Não. E aí vem um segredo disto. Que é a pegadinha que eles querem que vocês pensem. Durante muito tempo se diz, é só botar zero, coisa vai. Com essa teoria, eles já vêm com maldade. Porque eles vão colocar, não números naturais, eles vão colocar com quebrado. Porque o que eu fiz não foi aumentar zero, foi mexer a vírgula. Quando eu mexo a vírgula, aparece o zero dos décimos. Sim? Isso faz o quê? Que se eu tivesse um número, tipo 54,2 em metros, passo para lá e não vai me dar 54,20, porque é a mesma coisa. O que vai me dar é 542. Por quê? Porque o que eu sempre fiz foi mexer a vírgula. Só que quando eu mexo a vírgula um lugar mais, começa a aparecer o zero. Estão entendendo a história da vírgula? Atrás desse número está a vírgula aqui. E obviamente que tem um zero aqui. Que quando eu mexer, aparece ele. É a vírgula que está se mexendo. Não são os zeros que surgem de magia. São os décimos, os cêntimos, os milhares que estão lá atrás escondidos. Tá? O número mais vai dar. E agora venho para cá. Quem eu vou mexer? A vírgula. Que número seria? 5. Esse outro segredo. Se nós estamos na casa dos 50, para cá tem que ser na casa dos 5.
E se eu continuar? 0,542. E se eu continuar? 0,0542. Estamos bem? Bom. Esse é o tema de hoje e para mim já está dado, assim, é tão simples como esse. Não, é simples. É, sim. Então faça um par de exercícios e você vai entender. Mas antes de eu terminar, eu quero discutir com vocês umas coisas que tem a matemática, que a culpa é dos ingleses, que são os culpados de tudo. São eles que dirigem o carro pela esquerda, são eles que inventam de colocar milha em vez de quilômetro, certo? Eles adoram esse tipo de coisa. Polegadas, pés, sempre atrapalhando nossa vida. Bom, qual é a diferença entre ponto e vírgula no Brasil? Ponto é leitura, vírgula, mas define um número. Sim? Por quê? Já vi exercícios onde aparecem as duas opções. 5,420 e 5,420. E a gente fica na dúvida, ponto é vírgula, aí que eu faço? E aí vem dentro de nós o Duni-Duni-T, diz, não, eu vou sortear. Vou sortear porque não sei, certo? Isto é 5 com quebrados. Isto é 5.000. O ponto serve só para leitura. Por que eu compus ingleses? Porque a gente tem uma confusão, porque a calculadora, a vírgula, está desenhada como ponto. Tá? Era uma razão simples, era para poupar luz. Nas calculadoras, quando eram com luz que ia na tomada. Você nem sabe. Vocês eram crianças, eu era jovem. Tinha cabelo. Aí eles colocaram o ponto como vírgula. E até agora dá essa confusão. O ponto tem uma razão só de ser, que é leitura. Tá? Por que leitura? Porque se a gente colocar... E está no meio de um livro, a gente não sabe nem como começar a ler isso. Por que eu não sei como começar a ler? Porque eu não sei se é 4, se é 40 ou é 400. Então eu não posso ver se é 4, e aí fiquei. Agora, se ele tivesse pontos, eu posso dizer que é 4 e depois me preocupo. 1.000, milhão, bilhão. 4 bilhões. Mas sem o ponto, nem sei se é 4, 40 ou 400. Estão entendendo o que eu digo? Mesmo número, só vou tirar um zero. Quanto é isso? É 4? Não é 4. Porque quando eu coloco os do ponto, 400 milhões. Tá bem? O ponto serve só para isso. Então, se tiver duas opções, vírgula e ponto, a gente tem que se preocupar que número estamos trabalhando. Trabalhando com 1.000, milhão, ou estamos trabalhando com 5 e quebrado. Tá bem? Bom. Gente, temos 10 minutos. Eu vou fazer exercício, mas antes eu queria ver a apostila de vocês. Exato, sistema de medidas. De matemática, página 10 e daqui é 63. Sim? Ou seja, de matemática é a 10, mas da apostila é a 63. Sim? Se chama sistema de medidas. O primeiro exercício não deveria estar aí. Porque é outro conteúdo. Né? Conteúdo que talvez nem caia para vocês, eu não sei se nem se vou dar. Tá? Não, mas como diz grama, o pessoal diz, gramas o primeiro é para pular, certo? A partir do 2, tudo é mudança de medida. Sim? Eu quero que vocês façam da 2 até a 30 para a semana que vem. Cada exercício deve consumir uns 10 segundos na nossa vida se vocês forem bem treinados. Como vocês não são treinados,
3 dias. seria 1 minuto, certo? 1 minuto por 30 dá meia hora que eu queria que vocês estudassem para mim. E ainda você tem todo o fim de semana para isso, certo? Tá bem? Ei, do 2 até o 30, não tem até o 30? Até o 20. Não, na outra apostila que eu peguei tinha 56, por isso. Eu queria fazer a metade. Não comeram. Pede mais. Tu tá reclamando que tinha mais, agora tá reclamando que tem de menos, né? Você com vontade de reclamar. Ô, graça, professor. Todos nós, sou igual a vocês. Gente, a 1 pulamos, arrancamos da 2 e vamos até a 20, tá? Que sorte que vocês tiveram, né? Que sorte que tiveram. Só até o 20. Como funciona isso? Você faz em casa. Vocês leem um exercício e vocês quebram a cabeça. Vocês não conseguem um exercício, o que vão fazer? Não. Vamos esperar. Como tu faz? Vou esperar. Tirar tudo. Ou vou pra internet. Eu sabia, né? Todos o grupo me respondem, menos o professor. Vocês são uma decepção para mim, gente. Colega, se eu não sei fazer o exercício, eu pulo pro próximo. Pulo pro próximo. Eu já fiz uma. Por que eu digo isso? Porque talvez o exercício 3 seja difícil. Aí vocês vêm e dizem, eu intentei, o 3 será difícil e parei. Em branco eu não vou trazer porque eu já fiz. Não! Não consegui o 3, vou para o 4. Não consegui o 4, eu vou para o 5. Certo? Tenho vergonha na cara de dizer, eu fiz 4. Eu fiz 10. Ao dizer, eu tentei o primeiro e desisti. Não. Por quê? Porque é importantíssimo que vocês trabalhem com a apostila. Porque é importantíssimo que vocês pensem com vocês mesmos. É importantíssimo que vocês façam uma coisa, errem e vejam qual é o erro. É a melhor forma de aprender. Se vocês reconhecem qual é o erro, como eu pensava que era, e depois ele explicou como é que é, eu aprendo. Agora, se vocês deixarem em branco e colarem o que eu escrevi aqui, lhe garanto que a apostila vai estar bem escrita, bonitinha, até podem botar cores, mas aqui não vai ficar absolutamente nada. Porque vocês não tiveram o esforço de tentar fazer, errar e ver qual é a forma de pensar de vocês que erraram. Sim? Nós estamos preparando e eu preciso esse compromisso com vocês. Eu quero que vocês façam, eu quero que vocês errem. Eu não estou dando nota. Eu não estou reprovando vocês. Eu quero que vocês se joguem, errem e voltem. Certo? No possível, não quero que vocês consultem com alguém. Por uma razão. Vocês são professores. E vocês vão fofoquear. E o que poderia ser meia hora de estudo vai se transformar em 3 horas, com biscoito mate e falando mal da vida dos outros. E porque professor é assim. Já trabalhei em colégios, eu sei o que a gente fazia, certo? Vamos organizar? Sim, eu fiz um bolo, aí eu trouxe o mate, não sabe o que aconteceu. Não, meu celular já não presta, não, eu tenho meu celular. Tem, eu vi, tem uma promoção. E seguem falando coisas e não estudam. Qualquer um poderia estudar em grupo, menos o professor. Professor, e quando se junta é coisa complicada, certo? Pessoal da educação. Cada um pega a sua apostila, sofre. Se não conseguem, pulem para o próximo. Façam um fácil lá na frente. Tem fácil lá na frente. Voltem para trás, entendem de novo. Na próxima hora eu vou corrigir esses 19, porque se lembrem que o primeiro não vai. Tá? Mas a razão que eu estou dizendo, vocês vão ler o primeiro e dizem, não sei nem como começar a desistir. Tá? É para fazer. Vocês têm todo o fim de semana para fazer. Porque estão guardando, parece que terminou. E faltam 5 minutos, eu quero fazer algum no quadro, gente. Eu só estou explicando porque depois não dá tempo para o tema, porque vocês vão embora. Quando eu vou querer explicar, esse professor está me esperando, ó. Faltam 5 minutos, tranquilo. Que horrível.
Gente, pulem, intentem, quebrem a cabeça, tá? Não é para ganhar nota, é porque vocês têm que ter um processo de aprendizado que é assim. Vocês com vocês mesmos, intentar resolver, intentar pensar, errar e voltar, tá? E sobre a união de colegas, eu recomendo que não. Se querem se reunir, eu sempre estudei em grupo. Mas era só eu, professor. O resto era outra coisa. Porque se juntávamos 2 professores, nós adoramos uma fofoca. Tá? Todo fim de semana para esses 19 exercícios. Não é muito. E digo que se faz rápido. Tá? Se faz rápido. Dou um exemplo como a gente pode fazer os exercícios. Nós temos 4,36 quilogramas. E eu quero passar isso para gramas. Eu posso usar a tabela inteira ou, para cada exercício, fazer uma tabelinha mini que me diga assim, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Estou colando de cima. Nem que eu cole do original, mas fazer a mini, não fazer ela inteira. Ou usar a mesma para sempre. Tá? Porque à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai decorando. O mesmo que eu falei da tabuada. Tem gente que imprime tabuada na internet. Não, se vão fazer a punho, gente. O mínimo para a gente ir decorando é aquilo mesmo. Se para cada exercício a gente tem que escrever um pedaço daquela tabela, nem que a gente esteja decorando ela, ou seja, olhando para ela, a gente vai decorando só de escrever. Chega um momento que a gente nem olha, já vai escrevendo. Lhe garanto que depois desse novo exercício a gente já só faz de olho fechado. Tá? 4,36 está aqui e eu quero parar aqui. Por que foi até grama? Porque a grama é o exercício que me pede. Estou indo para lá. 4,36 vai dar 43,6. Que vai dar 436. Que vai dar 4.360. Você entendeu como queria? Ei, no meio tem aquilo de horas e minutos, e no meio tem aqueles dias e horas também, hein? Tá tudo misturado ali. Outro exemplo. 250 centilitros. Eu quero passar para litros. Vou na minha tabela. Litro está cá, centilitros está cá. Estão vendo que tem um M, mas eu já estou pensando que aquilo é gramas ou também pode ser litros. Eu vou fazer a minha tabela do litro ao centilitro. Litro, decilitro, centilitro. Litro, decilitro, centilitro. Onde eu estou? Eu estou aqui, 250. Vou vir para cá. Que número? 25. Que é? Aí é 2,12. Resposta. O quê? A tabela? Metros, grama ou litro? 10, 100, 1000. Ei, 10, 100, 1000. Já decorou? Para trás. Este tu conhece. É mais, é teu amigo, deve estar nos teus grupos. Esses dois tu não conhece, certo? Tá. Mas é tão fácil decorar eles, primeiro tu começa a olhar e depois tu aprende os nomes facilmente. Lembre que esse pode ser deca ou pode ser dama. Que ali na questão já tem, ó. Mas se Tá? eu for, já fico assim, por quê?
montar a tabela, vocês vão ir olhando a tabela e eu recomendo que não é obrigação, mas para cada exercício, façam umas mini tabelas, porque cada vez que a gente escreve a tabela vai decorando. Mas lembrando, são só 2 que a gente não conhece. Agora, se eu perguntei para vocês qual é o nome da nova mulher do Neymar, talvez vocês sabem. Talvez vocês saibam. Como se chama o último sucesso da Anitta da internet, vocês sabem. E se vocês decoram toda essa coisa que não vai levar nada a vocês na vida, vocês podem decorar hectômetro e decâmetro. Tá bem? Não querem nenhum mais? Libero vocês. Uma mais? Viu que se faz rápido, não? Viram que 19 exercícios capaz de você fazer em 5 minutos? Capaz. É a minha esperança. Tá? 4.800 milímetros. Eu vou passar para DAM. D-A-M. Que é o bicho este. DAM. Que pode ser decâmetro ou dâmetro. Começo a fazer minha tabela. Vou arrancar do DAM. Metro, decímetro, centímetro e milímetro tem que terminar, não? Aí estão todos. Aí eu arranco daqui. 4.800. Passo para 480, que é 48, que é 4,8, que é 0,48. Tá? Todos os exercícios ou é uma multiplicação, ou é uma divisão, ou é só isto. Tá? Antes de vocês desmaiarem, 19 exercícios podem não ser feitos em 5 minutos, certeza. Mas o senhor quer que eu estude meia hora, o que mais eu faço? Contas. Dividem, multipliquem, somem. Tá certo? Eu preciso vocês mais rápidos na conta. Você pega uma conta e parece que estão resolvendo o problema. Uma conta é um pedaço do problema. Se um problema tiver 3 divisões, se foi a prova inteira de vocês a essa velocidade. É um concurso, só os melhores passam, nós estamos treinando, certo? É um pugilista que está correndo. Ah, mas pugilista não corre. Bom, fazer conta é o mesmo. Preparação física, é fôlego, tá? Preciso vocês fazendo mais contas. E não esqueçam, mínimo meia hora por dia de estudo. Mínimo. Só os melhores passam. Pensem que estão jogados nisso para passar. Não é para ver como eu vou ir. Tá? E boa noite e bom fim de semana, que eu não vejo vocês até a semana que vem.